Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade, então, ao nosso módulo, ok? Estamos falando sobre Machado de Assis, o grande escritor realista, né? Então, gente, módulo 12, Machado de Assis. Já passamos por essa página, vimos a foto do Machado de Assis, falamos sobre o estilo e temáticas machadianos, falamos um pouquinho sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um clássico, né? E fizemos uma análise, e agora e aqui nós temos, né, essa imagem que tem tudo a ver com o enredo da história. E agora nós falaremos sobre outro clássico de Machado de Assis, que é a obra Dom Casmurro, beleza? Então, nós falaremos sobre Dom Casmurro, faremos alguns exercícios do módulo, e aí terminaremos, então, este assunto, né? Assunto do módulo 12, que é, acho que o último módulo do livro. Só confirmando aqui. É isso mesmo. Então, na próxima aula, nós iremos para o próximo livro, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre Dom Casmurro. Dom Casmurro. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro são os dois principais livros de Machado de Assis, né? Machado de Assis não escrevia somente romances, né? Mas ele se destacou muito escrevendo romances. Vamos lá. Dom Casmurro. Dom Casmurro, 1899, é considerada a obra mais estudada de toda a literatura brasileira. Gente, percebam, não é a obra mais estudada de Machado de Assis, é a obra mais estudada de toda a literatura brasileira. Tem até aquele meme, né? Gosto de literatura? E aí, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Se você nunca ouviu isso, é porque você supostamente não gosta, né, de literatura. É claro que, enfim, né, a gente não pode generalizar, mas existe esse meme por conta de termos em Dom Casmurro uma grande obra, né? Então, apesar de apresentar um enredo relativamente simples, a narrativa é construída de tal modo que deixa muitas lacunas propícias, né? Muitas lacunas propícias a várias interpretações que exigem toda a cautela do leitor. Ou seja, a partir desse parágrafo, nós podemos entender que não é exatamente a narrativa, né? Não é exatamente o enredo que faz, né, com que essa obra seja um clássico, né? Não é que esse enredo é um enredo relativamente simples, mas a maneira como a maneira como esse enredo é construído, né? Ou seja, deixando lacunas, fazendo com que essa dúvida sempre paire, né? Sobre Capitu, por exemplo, né? Esse ponto faz do livro muito importante. Então, o problema criado por Machado de Assis é que dá densidade, é que dá peso à obra, né? Então, inclusive, essa questão já caiu em algum concurso, não lembro exatamente qual agora, por que que muitas pessoas podem... Por que que quando, por exemplo, eu briguei com alguém, né? E aí eu tô contando para uma amiga, eu tô contando para minha amiga o meu ponto de vista. Então, a partir daquele momento, essa minha amiga, né, só está sabendo do meu ponto de vista. Então, ela pode ser influenciada porque ela só está sabendo né, do meu ponto de vista, da minha parte da história. Então, essa questão, né, o fato de que a história não foi contada por Capitu faz com que ela fique ali sem voz, né? Então, a gente sabe que isso dá margem, né, enfim, para que a gente veja a Capitu como, entre aspas, culpada, né? Enfim, essa questão do ponto de vista, essa questão do foco, né, de quem conta a história.
O problema criado por Machado de Assis é que dá densidade à obra, é o fato de a narração acontecer em primeira pessoa. O narrador é Bento Santiago, Bentinho, que já idoso, solitário, rabugento, casmurro, resolve contar a história de sua vida, desde criança até a idade adulta, com a intenção de atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, como afirma o narrador. O núcleo da narrativa de Bentinho é a história de amor que vivera com Capitu, e em torno disso circulam todos os eventos por ele relatados, inclusive o principal. A dúvida que paira sobre uma suposta traição da esposa Capitu com seu melhor amigo Escobar. Como o relato é feito por um narrador personagem, é preciso considerar que ele não tem a visão completa dos fatos, visto que é somente o seu ponto de vista o oferecido ao leitor, né? Foi aquilo que eu falei há pouco. O objetivo do narrador é, portanto, convencer o leitor da própria perspectiva da realidade e, para isso, oferece dados sobre os acontecimentos de modo excessivamente pessoal, portanto, por isso, questionáveis. Como alguém vai se lembrar com precisão de acontecimentos e falas que ocorreram décadas antes? É isso que Bentinho quer dar a entender. É por essa lente que desfilam um comportamento e análise psicológica dos personagens. E aí temos os personagens aqui. Bento Santiago, que é o Bentinho, protagonista e narrador da história. Capitu, Capitolina, vizinha e grande amor de Bentinho. Dona Glória, mãe de Bentinho. Cosme, tio de Bento, advogado e irmão de Dona Glória. Justina, prima de Dona Glória. Pádua, pai de Capitu. Fortunata, mãe de Capitu. Ezequiel de Souza Escobar, melhor amigo de Bentinho. Sancha, amiga de Capitu e mulher de Escobar. Capituzinha, filha de Escobar e Sancha. E Ezequiel, filho de Bento e Capitu. E aí temos aqui, então, o enredo. Vizinhos, desde crianças, Capitu e Bentinho cresceram juntos e acabaram se apaixonando. Fato que não passa despercebido. Perdão, então vamos lá. Fato que não passa despercebido por José Dias, um agregado da família de Bentinho, e por Justina, sua prima. Bentinho e Capitu começam a namorar em segredo na adolescência, mas a mãe de Bentinho, muito religiosa, fez uma promessa assim que ele nascera. Se o filho sobrevivesse, ele se tornaria padre. Diante disso, Capitu e Bentinho pensam em planos para livrar o menino do seminário. Um deles era convencer José Dias a dissuadir Dona Glória da ideia de mandar o filho ao seminário. No episódio em que Bentinho faz esse pedido a José Dias, encontra-se uma das frases mais conhecidas da obra, quando José Dias caracteriza o olhar de Capitu como de cigana oblíqua e dissimulada, né? Imagem que permanece na mente de Bentinho pelo resto de sua vida, embora tenha preferido mais tarde ver nela olhos de ressaca. O fato, esses fragmentos são muito famosos, né? O fato é que o plano não dá certo e mesmo desesperado com a ideia de perder Capitu, Bentinho acaba partindo para o seminário, onde fica dos 15 aos 17 anos. Então, continuando. No seminário, Bentinho conhece Escobar, que se torna seu amigo. Enquanto isso, Capitu aproveita para se aproximar de Dona Glória, que sentia muita falta do filho e cogitava a ideia de livrá-lo do seminário, quando lhe é sugerido encontrar um menino pobre, oferecer-lhe estudo e mandá-lo ao seminário no lugar de Bentinho. Desfeito o compromisso, Bentinho volta para casa, forma-se advogado e se casa com Capitu. Escobar também sai do seminário e se casa com Sancha, que é amiga de Capitu. Os dois casais se tornam amigos íntimos. Escobar e Sancha têm uma filha, a quem dão o nome de Capitu. Bentinho e Capitu lamentam ainda não terem filhos, até que, passado um tempo, nasce Ezequiel, que recebe esse nome em homenagem ao amigo Escobar. À medida que o filho cresce, Bentinho cada vez mais nota nele semelhanças com Escobar, embora o menino gostasse de imitar as pessoas. Percebam que a gente tem aqui, né, um embora. Esse fato incomoda Bentinho, que suspeita da traição da esposa com o melhor amigo. O incômodo se transforma em dúvida e a dúvida é o que corrói Bentinho. Escobar, que tinha o costume de nadar no mar todos os dias, morre afogado.
Apesar de todos sofrerem com o acontecimento, Bentinho supõe que Capitu sofre em demasia, ou seja, tem a questão da semelhança, né? Assim, olhando por esse ponto de vista, a questão da semelhança, né? Que inclusive aqui, ó, à medida que o filho cresce, Bentinho cada vez mais nota nele semelhanças com Escobar. Ele não diz se essas semelhanças são físicas ou se são, ou se essas semelhanças têm a ver com o jeito de Escobar. O que até parece, porque depois a gente tem aqui, ó, embora o menino gostasse de imitar as pessoas. Então, esse embora dá uma amenizada nessa suposta, né, semelhança e traição. Depois, a outra desconfiança, né, é que a gente tem aqui, ó, apesar de todos sofrerem com o acontecimento, Bentinho supõe que Capitu sofre em demasia, o que aumenta as suas desconfianças, mas aí a gente pode pensar, tá, ela sofre em demasia, mas esse sofrer em demasia também a gente pode encarar como algo subjetivo. O que é sofrer em demasia? Né? Será que esse sofrimento em demasia significa que necessariamente ela tinha uma relação, ela traiu o marido com o Escobar? E aí tem essa questão também de que eles eram muito amigos. E aí você sofre quando você perde um amigo, ainda mais quando você perde um amigo afogado, né? Enfim, é isso que torna a obra interessante. São essas questões. Então, Bentinho supõe que Capitu sofre em demasia, o que aumenta as suas desconfianças sobre a suposta traição e a paternidade de Ezequiel, que passa a ser visto por ele como a prova do adultério da esposa. Então, o filho representa, né, uma metonímia dessa suposta traição. Beleza, Bentinho fica tão obcecado e seu sofrimento é tão grande que ele pensa em se matar, ideia que logo depois é transformada na intenção de matar Capitu ou até mesmo, percebam, o fruto de uma suposta traição. Suposta, né? Contudo, nesse momento, estando à mão com uma xícara de chá com veneno, é interrompido por Ezequiel e por um instante pensa em dar o chá ao filho, mas falta-lhe coragem. Completamente perturbado, Bentinho revela a Ezequiel que não é seu pai, o que acaba definitivamente com um casamento, antes feliz, com Capitu. Ela e o menino vão embora para a Suíça. Tempos depois, Capitu morre e Ezequiel, já adulto, volta ao Brasil e faz uma visita a Bentinho. E este acredita piamente que Ezequiel era mesmo filho de Escobar, dada a semelhança que ele percebia. Ezequiel vai embora, segue para a Palestina a trabalho e lá morre. Mas Bentinho aparentemente não sofre com a morte do suposto. Então percebam que a gente tem muitas palavras assim, né? Aparentemente, suposto fruto da traição. Ou seja, o que paira aqui, gente, é a dúvida que paira, né? Em relação a essa obra. Predominantemente, né? Não só ela. Bentinho acaba idoso, completamente solitário, resolve então escrever a sua história. Análise. A escolha do ponto de vista sobre o qual os relatos são feitos é determinante, mais uma vez, né, aquilo sobre o qual falamos, para se compreender a obra com todas as suas ambiguidades e incertezas. O fato de os acontecimentos e os comportamentos serem narrados por Bentinho instaura todas as dúvidas a respeito do que realmente teria acontecido. Absolutamente tudo é dado ao leitor pelo olhar e pelo discurso dele, né? Cujo ciúme compromete a objetividade de como os fatos são narrados. E aí entra também a questão do ciúme, que distorce as coisas, muitas vezes, né? A narrativa começa com Bentinho já idoso, a contar sua história, mas a partir daí a trama segue linear, isto é, os fatos são contados cronologicamente. O não esclarecimento das dúvidas de Bentinho é justamente o que eleva o romance ao patamar de o mais intrigante da literatura brasileira. Muitos estudos foram feitos a fim de analisar a dubiedade que paira sobre Capitu e sobre os motivos do ciúme de Bentinho. Muitos leitores são levados a tomar partido, seja em defesa da efetiva traição de Capitu, seja em defesa de que tudo não passa da imaginação da mente perturbada de Bentinho. Como afirma o antigo ditado popular, em relação a uma situação duvidosa, há sempre três versões. Nesse caso, Capitu traiu Bentinho, Capitu não traiu Bentinho, e a verdade que Machado deixou a cargo de seus leitores. Ou seja, será mesmo que essa resposta, ela seria, a mesma resposta seria, será que as pessoas chegariam à mesma resposta? Né? Será que nós temos então aqui três versões, né?
Capitu traiu Bentinha, uma resposta. A Capitu não traiu Bentinho, ou decida você, com a sua imaginação, de acordo com as ideias que você tem, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? E o que a gente pode pensar assim também? Que por um momento, né, gente, o Bentinho pensou em dar o char ao filho ou ao pseudo-filho, né? A criança que poderia não ser filha dele. E a questão que, se você parar para pensar, se a criança fosse, né, se aquele menino fosse filho dele, ele, caramba, não teria considerado em vida o menino filho, né? E aparentemente, né, a gente volta aqui para essas palavras, aparentemente ele não sofreu pela morte do menino, né? Talvez esse não sofrimento, esse aparente não sofrimento tenha se dado porque ele achava que o filho não era dele. Mas e se o filho fosse dele, né? Aí tem a questão do remorso, da culpa, do julgamento, né? E enfim, é isso que faz, é isso também, né? Porque não é só isso, a gente está falando de Machado de Assis. Machado de Assis é um gênio, é um maravilhoso. Então é isso também que faz com que essa obra seja maravilhosa, com que essa obra seja canônica, com que essa obra seja emblemática. Então, queridos, vamos agora aqui a algumas questões. Vamos lá. Temos aqui Machado de Assis, ele não escrevia só romances, ele também escrevia contos, né? Tem um conto muito famoso dele chamado O Espelho. Vamos então dar uma olhada aqui nessa questão 16. Na questão da Unicamp 2020, né? Super recente. No conto O Espelho, de Machado de Assis, o esboço de uma nova teoria. Ele adora teoria, né, Machado de Assis? O esboço de uma nova teoria sobre a dupla natureza da alma humana é apresentada por Jacobina. A personagem narra a situação em que se viu sozinha na casa da tia Marcolina. Aí temos aqui, então, esse fragmento entre aspas, né? As horas batiam de século a século, então século a século, né? A gente tem aí uma marca grande, né? De tempo. No velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, 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 né? A gente tem aí uma onomatopeia, que é uma figura de linguagem caracterizada. É quando a gente tem uma figura de. Quando a gente tem palavras, né? Que tentam reproduzir o barulho de um som, né? Então, o barulho de alguma coisa específica. Então, por exemplo, o tic-tac, tic-tac representa o barulho do relógio, né? O nome dessa figura é onomatopeia. Feria-me a alma interior como... Então, a gente tem esse verbo importante, né? Ferir. Feria-me a alma interior como um piparote contínuo, contínuo da eternidade. Considerando os indicadores da passagem do tempo, então o tempo é um dos elementos aí, aqueles elementos importantes da narração, né? Personagem, lugar, tempo, né? É um elemento da narrativa. Considerando os indicadores da passagem do tempo na citação, é correto afirmar que, letra A, o movimento oscilante do pêndulo do relógio expressa a duplicidade da alma interior. Letra B. O som do velho relógio da sala materializa acusticamente a longevidade da alma interior. Letra C. A sonoridade repetitiva, né, tic-tac, tic-tac, do pêndulo intensifica as aflições da alma interior. Letra D. O contínuo batimento das horas sugere o vigor da alma interior. Esse vigor tem a ver com vida, né? Então, gente, o gabarito aqui, vejam como essa questão é importante.